pessoal, hoje é dia 11. O primeiro exercício de concentração é olhar para os animais e perceber qual que é o nosso sentimento em relação a eles. Depois o contrário, o que eles sentem em relação a nós. E depois perceber outros participantes. Como que a gente sente em relação a outras pessoas e como que a gente imagina que elas sentem em relação a nós. Esse exercício é fantástico, ele é maravilhoso. Esse exercício, eu acho que ele foi fundamental no meu processo de cura, porque de entendimento correto do mundo, porque eu tinha tendência de ver o mundo através das minhas negatividades, como todos nós. E esse exercício, ele me tirou desse local, ele fertilizou o meu campo informativo e trouxe essas informações de outras pessoas. Por exemplo, eu não conseguia ver maldade no mundo, eu negava a maldade do mundo, eu queria ver o mundo com bons olhos e pronto. E o Grabovoi, ele fala em um outro exercício, que não é que a gente tem que ver a maldade do mundo e escolher a positividade, a luz. A gente vê a maldade, que é o resultado de um entendimento errado do mundo, e a gente fala, esses acontecimentos não me pertencem, eu sigo meu caminho na minha luz, ou na luz do Criador. Mas eu vejo, e eu não via, ou eu negava. É diferente. Uma coisa sou eu ver, ter consciência e escolher um caminho. Outra coisa sou eu fingir que não existe e fingir que não tem escolha, que a escolha é o bem e tal. Então, eu ficava na mão de pessoas muito perigosas. Muito perigosas. E eu quero contar um caso aqui, complicado, mas vou tentar, porque tem a ver com esse exercício, um resultado maravilhoso, magnífico, e tem a ver com o buraco, e tem a ver com a personagem mais importante que eu acho aqui dessa aldeia, que é a Fátima. A Fátima é, para mim, a personificação do mal. É a pessoa mais humilhada, ofendida e que se sente no direito de fazer maldade, que eu já conheci. Então eu tinha uma atração por ela impressionante. Mas eu ficava me julgando, por que uma atração por uma pessoa tão má? Agora que finalizou, que teve a briga, eu parei de conviver com ela e fechei o buraco, ou seja, eu fechei alguma comunicação que tinha com esse mal que estava aberta em mim, eu tenho a condição de ver melhor toda essa situação. O Grabovoi fala muito disso, que a gente só vai entender, compreender, depois que a gente passar pela coisa. Então precisa de uma certa confiança, um certo esforço e coragem, porque depois é que a gente vai chegar à conclusão de tudo, depois que a gente encaixa as peças todas, as peças elas estão soltas. E aí, por exemplo, eu já contei aqui que um menino, ele quis atropelar os cachorros, que eu estava com muito medo dele, que eu estava com muito medo dessas pessoas aqui, que eu não sabia de onde vinha essa maldade, até onde ia essa maldade, e que uma vez eu entrei na frente do carro dele, porque ele queria atropelar um cachorro meu, eu entrei na frente do carro e ele ficou muito assustado, porque ele queria atropelar um bicho, não uma pessoa. E nunca mais apareceu. Foi uma vez só que ele passou em frente à minha casa, eu fiz um vídeo sobre isso, alguns. Também ele passava por trás e falava palavrões e gritava. E eu percebia que era comigo, mas eu não entendia por que ele tinha essa reação. Em lugares públicos, se ele estava e eu também, eu sentia a presença dele porque ele ficava de costas para mim, de uma forma tão presente que parecia que ele estava de frente me ameaçando. Então eu percebia a presença dele, mas eu não entendia por que aquela pessoa estava tendo aquele tipo de reação. Esses dias, para fechar o buraco, eu estava lá plantando algumas árvores que eu comprei
e eu via uma senhora trabalhando no terreno lá. Então, eu fui levada a conversar com essa senhora e perguntar se ela não podia trabalhar para mim e me ajudar a fechar o buraco. Eu perguntei qual que era o valor do trabalho dela, ela falou que era 5 euros, e eu falei para ela que eu pagaria 10 para 1 hora de trabalho. E aí, ela ficou empolgada e nós trabalhamos juntas. Então, nessa hora, ela me contou que a Fátima contou para ela que eu não gostava dela. Então, o filho dela, que é o dono desse carro, ele estava nervoso com outras situações aqui, de abelhas e tal. Ele estava muito nervoso, ele jogou toda a raiva dele em mim. Por que eu não gosto da mãe dele? E a Fátima, ela usa de meias verdades. Essa senhora, a pessoa vai puxando conversa para depois ir lá e fazer a maldade dela. Essa senhora, ela estava do lado do senhor que maltrata animais e falou que eu não devia ter brigado com ele, que ele tem direito de tratar o animal dele do jeito que ele quer. A Fátima me contou e eu falei, eu não gosto disso, eu não gosto dessa senhora ou qualquer coisa assim. Então ela pega essa informação que ela me provocou e leva para outra pessoa. Eu não saberia disso, eu não entendia por que estava havendo tanta confusão. Mas a Fátima faz isso com todas as pessoas da aldeia. O que acontece é que ela também fala mal das pessoas para mim. Então eu falei para a senhora o que ela falou. Que ela me dedou que eu estava roubando laranja, que ela viu, porque ela tinha pedido para a Fátima para não contar que foi ela que contou. E eu já fui falando, sabe quando você contou para a Fátima que eu roubei laranja? Eu não roubei laranja, eu estava brincando com a Fátima. Eu até deixei a casca no chão para ela ver, para provocá-la. Não estava roubando. Então ela ficou sem graça. Eu não sei se vai ficar difícil de entender, porque são muitos tentáculos, mas o que é importante nessa situação toda é que as pessoas estavam me odiando aqui, me hostilizando, eu tenho falado muito disso, viram a cara para mim, e eu não sabia de onde vinha. E a fonte é a Fátima. E eu não dei muita chance para ela, porque eu nunca me falei demais, nem me entreguei demais, mas eu tinha uma certa atração por essa pessoa. Como eu tinha uma certa atração por esse buraco. Uma certa atração que eu falo é assim, eu enxergava e tinha vontade de conviver com isso. Porque existem muitas outras pessoas aqui que eu enxergo ou não enxergo. Passa por mim, eu nem vejo. Essa pessoa, ela tinha muita coisa para me ensinar. E como eu fiquei 2 anos tentando entendê-la e tentando, porque eu queria ajudá-la, eu queria que ela visse um mundo melhor, que ela visse que ela é rica, que ela tem muitas qualidades, mas é uma pessoa humilhada. E eu entendi que eu não vou ajudar ninguém dessa forma. Não, meu ouvido aqui tá. Que eu não vou ajudar ninguém dessa forma. E que eu tinha que me preservar. Porque é mais ou menos isso, eu ainda vou aprofundar mais. Mas hoje eu acordei lembrando que eu tinha um irmão, não aquele outro, mas um outro irmão, que ele fazia isso, ele colocava 2 irmãs mais novas, eu e a minha irmã. Ele me provocava, depois provocava a minha irmã, e a gente começava a brigar, e ele sentava e ficava morrendo de rir daquilo, achando muita graça, como se fosse bonito. É mais ou menos o que a Fátima faz, só que num nível mais sério ainda. Então, eu precisava ver esse tipo de coisa, eu precisava curar em mim esse tipo de coisa. E fugir da Fátima, ou ficar com raiva, ou julgar e falar, essa pessoa é humilhada, essa pessoa é não sei o quê, sendo que o meu campo estava me convidando, me atraindo para conviver com essa pessoa, é porque o meu campo estava me convidando a me curar, a entender quem era essa pessoa, da perspectiva dos exercícios do Grabovoi, para eu me libertar.
como o buraco estava me convidando a tampá-lo. Se eu escolhesse não tampá-lo, eu não ia ter a oportunidade de entender tudo isso. Porque a pessoa veio, eu contratei a pessoa, então a pessoa falou, ai, como é que ela me contrata se ela não gosta de mim? Tem alguma coisa errada aí. A outra lá mentiu. E a outra mente sem parar. Todo mundo já conhece a outra lá, a Fátima. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, e eu tenho outros tentáculos para falar, desse buraco, que parece que eu sou uma aranha, que criei teias que vão em muitas pessoas aqui. Então, quando eu não conseguia fechar o buraco, eu ficava frustrada, mas na verdade eu estava ganhando informação. Olha, você não vai conseguir por aqui porque existe esse tipo de impedimento. Você não vai conseguir por ali porque existe outro tipo de impedimento. Impedimento e entendimento. Então eu fui montando a minha história, harmonizando todas essas confusões à luz dos ensinamentos do Grabovoi. E agora eu consigo ligar todas as peças porque eu vou colocando aqui o meu entendimento e a minha forma de vida. Desculpa, não tem outra forma de falar. É muito entranhadinho, mas eu acho que vai mudar muita coisa para nós. Muita coisa para nós. Por que essas pessoas chatas estão na nossa vida? Não é para a gente se irritar. É para a gente entender da gente o que essa pessoa está querendo dizer para mim. Essa Fátima queria lembrar em muitas outras coisas, mas dessa maldade que o meu irmão fazia. Ela queria que eu me libertasse desse sentimento. E esse sentimento me trancava, me impedia de fazer outras coisas. Ele estava lá guardadinho e eu não estava sabendo. Porque os que a gente lembra tá fácil. É muito fácil matar um leão, difícil mesmo é matar um vírus. O que a gente vê é fácil. O difícil é o que está escondidinho, bem escondidinho. E essa pessoa trouxe esse presente para mim. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.